Olá pessoal, dando continuidade aos exercícios revisionais de limites. Nessa questão, pede para calcular os limites se existirem. E a função é f de x é igual a 1 sobre x e seu gráfico está mostrado abaixo. Okay? Os limites que ele está querendo são os seguintes: limite de f de x quando x tende a mais infinito, na letra A. Letra B, limite de f de x quando x tende a menos infinito. E letra C, limite de f de x quando x tende a zero. Mas nesse tipo de problema, como ele deu a função e deu o gráfico, nós precisamos fazer algum desenvolvimento usando a equação da função e verificar o gráfico para corroborar a nossa resposta. Ou seja, os gráficos servem para nos ajudar a confrontar a nossa resposta. Ok? Vamos resolver então a letra A, que é limite de f de x quando x tende a mais infinito. Vamos lá. Limite de f de x quando x tende a mais infinito, eu substituí depois aqui a expressão da função f de x, vai ser limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Fazendo a substituição, vai ser igual a 1 sobre mais infinito, que vai ser igual a zero. Ok? Então a resposta é essa. Vamos agora confrontar com o gráfico. Ou seja, à medida que eu aumento o meu valor de x, para onde está indo o valor do gráfico da função? Né? À medida que eu aumento o valor de x, para onde está indo o valor do gráfico da função? Ele está descendo cada vez mais, se aproximando cada vez mais de zero. Ou seja, então a nossa resposta está coerente com aquilo que mostra o gráfico. Ok? Vamos ver agora a letra B. Limite de f de x quando x tende a menos infinito. Substituindo a expressão de f de x, vai ser limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Fazendo a substituição, ok? Vai ser igual a 1 sobre menos infinito, que também vai ser igual a zero. Vamos analisar o gráfico. À medida que eu diminuo o valor de x tendendo cada vez mais para menos infinito, o valor do gráfico também está tendendo para zero. Ok? Então, ou seja, o nosso resultado que nós encontramos com a equação corrobora com aquilo que o gráfico nos mostra. Ok? Vamos ver a letra C agora, que pede para calcular o limite de f de x quando x tende a zero, zero cravado. Bom, por definição, nós sabemos que o limite de uma determinada função, quando x tende a um valor, ele vai existir se os limites laterais de x também existirem e forem iguais. Ok? Então, antes, nós vamos calcular os limites laterais a zero. Então, começando pelo limite lateral esquerdo, limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda vai ser igual ao limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda, fazendo a substituição, isso aqui vai ser 1 sobre zero à esquerda. O que quer dizer isso? É um valor muito pequeno, mas à esquerda de zero. Então, ou seja, é um valor negativo. Então, 1 sobre um valor muito pequeno e negativo vai ser igual a menos infinito. Ok? Vamos verificar o gráfico agora. À medida que eu me aproximo de zero pela esquerda, o que acontece com o gráfico? O gráfico está tendendo cada vez mais a menos infinito. Ou seja, a nossa resposta está coerente com o que está mostrando o gráfico. Vamos ver agora o limite lateral direito. Então, o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Vai ser igual ao limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita, que vai ser 1 sobre zero à direita. O que quer dizer isso? É um valor muito próximo de zero, mas positivo. Ok? Então vai ser mais infinito a resposta desse problema, dessa questão. Ou melhor, desse item, né, dessa parte da questão. Ok? Vamos confrontar com o gráfico. À medida que eu me aproximo de zero pela direita, o gráfico da função mostra que a função tende para mais infinito mesmo. Ou seja, está correta a nossa resposta. Está coerente o nosso resultado. Ok? Então nós podemos concluir que os limites laterais são diferentes. Portanto, não existe o limite de f de x quando x tende a zero. Por quê? Os limites laterais a zero, eles até existem, mas um é igual a menos infinito, o outro mais infinito, são diferentes. Portanto, então não existe, baseado na definição de limites. É só isso.